Nessas comunicações, bem rapidamente, eu quero falar a respeito do processo de cassação do prefeito Dr. Luiz Felipe, que aconteceu nessa casa na última sexta-feira, e dizer que eu conversei com a ex-secretária de administração, Lucimara Bitarello, que era secretária naquele período, onde aconteceu todo o processo envolvido. Também conversei com a Lucimar Felipe, que é uma das donas da Inviolável. Conversei também com a funcionária Lidiane, que foi a funcionária ali que presenciou a maior parte do processo licitatório daquele período. E as conversas que nós tivemos, inclusive com a Lucimara Bitarello, onde essa conversa estava presente a vice-prefeita Lisa Scheid, e inclusive a secretária adjunta de governo, Ieda Borgelti, também, que presenciou toda a fala e toda a argumentação que ela fez, é o que foi de peso decisório para o meu voto nesse processo. Porque, ao meu ver, Lucimara Bitarello é uma pessoa idônea, Lucimar Felipe é uma pessoa idônea, a Lidiane, a funcionária da prefeitura, é uma pessoa idônea. Não existe nada que as desaprovasse em relação a qualquer situação que as envolvesse de forma ilícita. E se eu votasse o contrário, naquele momento, eu estaria afirmando que elas estariam envolvidas num superfaturamento onde existia a acusação do processo. Coisa que eu acredito que elas, enquanto pessoas idôneas, jamais fariam parte desse superfaturamento. Porque para um prefeito poder se beneficiar disso, se ele não tiver funcionários que estejam de comum acordo com ele, sozinho ele não faz. Era isso que eu queria deixar bem claro, esclarecido para toda a população. Eu quero falar aqui nessa noite em relação a o que vinculou nas redes sociais esse final de semana, postado pela nobre vereadora Sônia Maran, em relação à minha preocupação com os 117 milhões de previsão do orçamento da prefeitura, né? Onde eu, enquanto vereadora, deveria me preocupar com essa questão. Então, eu quero informar a população que essa Casa de Lei já fez esse ano diversos requerimentos para fiscalizar a arrecadação da aplicação desse dinheiro, inclusive atendendo pedidos de alguns membros da sociedade. Eu fiz uma reunião aqui na Câmara de Vereadores com o senhor Itamar Mariani, que é o consultor contábil aqui dessa casa, que trabalhou por muitos anos na prefeitura e tem um notório gabarito, né, sobre o assunto, juntamente com a secretária de Finanças, a Eliette, e o contador Denir de Paula, para os esclarecimentos a respeito das contas da prefeitura. A vice-prefeita Lisa Scheid esteve presente, participou naquele momento, a imprensa esteve presente também naquela reunião, as portas foram abertas na sala da reunião, ficou aberta para qualquer um que quisesse estar ali, ouvir. Inclusive, essa reunião foi divulgada pela imprensa, né, e que nas redes sociais a vereadora Sônia Maran diz que não, que isso não foi divulgado sim. O Chapadense News divulgou isso, a Jovem Sul News divulgou essa reunião, né? Veio a imprensa contratada pela Câmara, a imprensa contratada pela Prefeitura, para que a população tivesse a oportunidade, né, de estar fazendo o seu próprio julgamento ao ler aquilo que cada imprensa estivesse produzindo ali em relação àquela reunião. Portanto, os vereadores, autores dos requerimentos em relação às finanças da Prefeitura, com certeza já estão analisando, juntamente com o assessor contábil dessa casa e a assessoria jurídica que foi contratada, quais estão sendo os furos da administração municipal. Só este ano, até o mês de agosto, a Prefeitura já havia gasto em torno de R$10 mil com cópias em relação aos requerimentos encaminhados por essa casa. Então, eu acredito que realmente está sendo documento suficiente para fazer a análise das finanças da Prefeitura. Sobre os funcionários contratados, que ela também menciona nas redes sociais, não é verdade? Houve requerimentos também solicitados por essa Câmara
para averiguar se a prefeitura está regular ou não com as contratações, né, que ia sido feito. Essas contratações, né, que foram analisadas e pesquisadas através dos requerimentos e tudo mais, né, por essa casa e por todos os vereadores que estão aqui, desculpem, também está sendo fiscalizado por essa casa. Então, sendo assim, como nós já estamos fiscalizando, os vereadores já estão solicitando os requerimentos, essa casa está fazendo o seu papel de investigadora, eu fui provocada pela população, né, a fazer a solicitação em relação à questão de alguns contratos realizados pela Câmara. Tá? Então, eu fui provocada por isso. Não veio uma ideia, né, mirabolante da minha cabeça. Então, eu comecei a fazer os pedidos e fiz algumas constatações, né? Que, por exemplo, no contrato da legislatura passada, com o final da presidência do ex-vereador Maico de Gasperi, o contrato com a empresa de advogados de Campo Grande, se não me engano o nome é Souza e Costa, para consultoria jurídica, era firmada no valor de R$5.000 mês para o pagamento dessa consultoria. Essa consultoria continuou na presidência do vereador Titer Wagner. Ele manteve essa empresa, que continuou com esse valor de R$5.000. Em 2014, a presidente vereadora Rosemary Cruz fez a contratação do contrato do escritório de Alexandre Bastos. Né? Acabou o contrato da outra, a vereadora contratou o escritório do Alexandre Bastos em torno de R$8.000 mês nessa contratação. E uma coisa muito diferente do que as presidências do Titer e da Rosemary foi o contrato com o escritório para assessoria jurídica por R$22.000 mês, nesse contrato que a presidente Sônia Maran firmou com o Dr. Jefferson. O que me causou muita estranheza. Então, eu juntei os vários documentos, encaminhei ao Tribunal de Contas, em Campo Grande, fazendo vários questionamentos acerca desses documentos. Ao desses questionamentos ao Tribunal de Contas, eu pergunto ao tribunal se tudo aquilo que eu estou perguntando procede. Se realmente aquelas dúvidas que eu estou colocando ali, aqueles questionamentos, são procedentes. Né? Se há indícios dessa situação e se esses indícios realmente são reais ou não. Essa foi a pergunta que eu fiz ao Tribunal de Contas e estou aguardando a resposta. Assim como também eu questiono se os números de funcionários contratados aqui na Câmara não deveriam ser ocupados via concurso público. Nós temos hoje aqui na Câmara 8 funcionários concursados e temos 9 funcionários contratados. Então, esclarecendo a população que me questiona, que me para na rua e me pergunta, né, que conversa comigo a respeito dessas situações, eu tenho que ter subsídios para poder responder os seus questionamentos. Então, essas são as informações que eu tenho para a população, né, hoje. E quero dizer também que quem deve não teme e que, por isso, nenhum vereador precisa me censurar aqui nessa casa quando eu entro dentro da sala de algum funcionário desta casa e peço informações orais. Eu tenho esse direito, eu sou vereadora, fui eleita pelo povo. Né? A lei disse que documento escrito eu tenho que fazer requerimentos escritos, e assim eu estou fazendo. Agora, questionamentos orais eu não preciso fazer por escrito. E censura, e ditadura, e autoritarismo são coisas que não deveriam existir mais a essa altura do campeonato, em pleno século XXI, em 2015. Nós, brasileiros, que lutamos tanto por uma democracia. E a única coisa que eu termino a minha fala é dizendo uma coisa que a minha mãe sempre me disse: quem não deve, não teme. Apenas para esclarecer para a população que nas comunicações parlamentares eu não posso responder os apontamentos da vereadora Sônia Maran. Então eu vim aqui hoje para falar a respeito da nossa ida a Campo Grande ontem, na assinatura das emendas parlamentares dos deputados estaduais.
A casa estava extremamente cheia, foi no Centro de Convenções Gil de Camilo. O nosso governador fez questão de fazer um belo evento justamente para estar dando bastante transparência a toda a população e valorizando o poder legislativo naquele momento. E nós tivemos várias emendas para Chapadão do Sul. Nós tivemos aí os deputados Júnior Mock, nós tivemos aí os deputados Amara Caseiro, que encaminhou R$30 mil, o Márcio Fernandes, R$50 mil, que são deputados do meu partido, do PTB. Tivemos também o Paulo Correia, que encaminhou também emenda para o Chapadão do Sul. E uma coisa que ficou bem esclarecida e frisada lá pelo governador, em relação à questão dessas devoluções e desses destinamentos, dessas emendas dos deputados aos municípios. A nós que estamos aqui na base, temos as nossas demandas e solicitamos essas verbas para que venham para o nosso município, para que a gente possa estar realmente dando assistência aí à população e às entidades e às demandas do nosso município. E uma coisa que ficou bem claro ali no Centro de Convenções Gil de Camilo, na fala do governador, né, e eu quero trazer essa fala aqui, quando ele parabeniza os parlamentares por estarem fazendo as devoluções de 12º, que vai, né, ajudar muito o governo esse ano, de que o 12º, ele é um dinheiro público que vem dos impostos da população e, na minha opinião particular, é obrigação realmente de ser devolvido uma vez que ele foi economizado e uma vez que ele não foi utilizado. Então, era isso que eu tinha para essa noite. Muito obrigada a todos.